No mundo da ficção, a novela Três Graças trouxe um alerta que parece exagero, mas infelizmente, gente, não é, viu? Na trama, a personagem Lídia, da Dira Paz, toma medicamentos de alto custo para uma doença rara. Só que por trás disso, existe um esquema criminoso que troca os remédios verdadeiros por placebos feitos de farinha. Um golpe que coloca a vida dela em risco. E no Brasil real, hein? Eu quero infelizmente contar para você que o problema é muito mais comum do que imaginamos, principalmente na internet. E se engana quem pensa que isso só acontece com remédios famosinhos. Os criminosos vão atrás de tudo que tem alta demanda, alto preço ou logística complicada. Hoje a gente vai entender o que é remédio falsificado, como reconhecer sinais de alerta, quais os riscos para a saúde e, claro, como se proteger. A nossa entrevistada é a Moni Murá, que é farmacêutica e assessora técnica do Conselho Regional de Farmácia de São Paulo. Eu sou Michele Loreto e esse é mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Vem comigo! Moni, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast do Bem-Estar, tudo bem? Tudo bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês novamente, é muito bom. Assunto super importante. E para começar, Moni, por favor, fala para a gente quais são hoje os medicamentos mais visados para falsificação no Brasil e por que isso acontece? Infelizmente, aqui no Brasil, para a parte ilícita, existe uma criatividade assustadora. Os medicamentos mais visados são os medicamentos como para emagrecer, sabe essas seringas para emagrecimento, que são os análogos de LP1, que as pessoas vão atrás da semaglutida, que emagrece de verdade. Alguns medicamentos nesse naipe também, nesse nível deles, que são para emagrecimento e para diabetes também. Tem imunoglobulinas, que são importantíssimas, são medicamentos biológicos, que também, infelizmente, a gente está sujeito a que haja esse crime tão hediondo de falsificar esses medicamentos. Medicamentos oncológicos, os de alto custo, estão na mira. Infelizmente, eles estão na mira também, são falsificados. Anabolizantes, gente, até anabolizante está no esquema, um monte. Não faz muito tempo a Anvisa já pegou um monte de lotes falsificados de anabolizantes. Medicamentos para disfunção erétil, até toxina botulínica, gente, que é usada para estética, até essa está sendo falsificada. Ou seja, qualquer medicamento que tenha uma demanda alta, ou seja, muitas pessoas querem, vão atrás e vão pagar, o pessoal tem falsificado. Então, tem demanda alta? Pode ter certeza. A gente está correndo o risco dele ser falsificado. Nossa, que absurdo. E aí, como é que a gente faz para saber, Moni, que o produto é falsificado? O que tem que observar? Olha, existem vários, não digo itens, mas várias situações que podem te chamar a atenção. Por exemplo, olha a embalagem. Normalmente, o falsificado, por mais que seja, a embalagem não é idêntica à do fabricante. Nós temos que ter um pouquinho mais de atenção, de mais cuidado, para olhar se tem o local da fabricação está correto, porque isso daqui eles são obrigados a preencher, e normalmente os falsificados não preenchem correto. Tem o logotipo de empresa, que muitas vezes está errado, está totalmente incorreto. Até layout da bula dá para a gente pegar. Existem algumas marcas d'água que não tem como serem falsificadas, e a ausência delas já mostra que você tem que tomar muito mais cuidado. Então, são vários os produtos que podem estar no mercado, são irregulares, aí, de repente, você tendo um olhar um pouquinho, embora existam, gente, existe falsificação grotesca, mas muitas das falsificações não são tão grotescas, que é importante que a gente olhe, veja se tem registro, veja o número, se tem os números que a gente precisa ter do registro do Ministério da Saúde, da Anvisa. Então, isso daqui vai ajudar e vai fazer muita diferença. Às vezes, quando a gente olha, a gente vai ver, não tem o selo de segurança, não tem o lacre. Nossa, isso daqui já é a maior das dicas que a gente pode ter. E outra coisa que pode chamar muita atenção,
Desconfiar de rótulos que tenham erros de português. Sabe, a mesma coisa que às vezes as pessoas entram em sites e alguns links, que o link vem com alguma informação e você percebe que tem um erro nela. Então, aqui também, gente, muitas vezes os rótulos têm erros de português. E aí, ou então, a cor não é a cor habitual, ou até a data de validade, quando ela está apagada, fica muito esperto. E algo que também vai fazer a diferença. Você precisa saber a origem do medicamento. Onde é que você está comprando o medicamento? Precisa comprar em lugar fidedigno. Compra numa farmácia, compra numa drogaria que tenha todas as comprovações de regularidade. Tomar cuidado, muito cuidado, com promoções que são muito milagrosas. Gente, não existe milagre. Então, se de repente o preço está muito fora do que é o praticado habitualmente, então alguma coisa está errada. E não adianta nada as pessoas falarem que não, é que ele compra em grande quantidade e aí ele consegue baratear. Não é isso não, gente. Essa parte dos preços a gente tem que ficar muito em alerta. Às vezes a gente pode olhar, e isso não é muito incomum, as pessoas compram de canais de venda não autorizados. Sabe, esses blogs, portais, algumas coisas que não têm autorização, e as pessoas compram nesses lugares. Se você compra nesses lugares, você não tem nem como rastrear. Então, quando eu compro por plataforma digital, tem que ser algum lugar que a gente sabe que tem endereço físico, que a gente consegue constatar, consegue visitar e consegue ter informações quando tiver qualquer dúvida. Então, não é tão difícil assim da gente pegar. Lembrar que as bulas, por exemplo, nos medicamentos, elas têm que estar em português. Se elas não tiverem em português, fica preocupado. Não está correto. E outra, toda vez que a gente pega algum medicamento que seja falsificado, algum indício em relação ao cheiro, em relação à cor, pode estar sendo mais evidenciado. Eles não colocam o princípio ativo, que é a parte cara, colocam qualquer coisa no lugar, e quem vai rodar é quem está tomando o medicamento, porque eles não gastam o dinheiro que era para ser investido num medicamento que tenha controle de qualidade, que tenha todas as condições legalizadas, para colocar qualquer coisa e vende. Qualquer coisa que eles venderem, o que eles cobrarem é só lucro, porque eles não estão gastando nada. Então a gente pode ficar esperto nisso. Então, as dicas estão aí, pessoal. Olho aberto aí na hora de comprar medicação. E, Amoni, quais são os tipos de falsificação e de irregularidades mais comuns, assim, que a gente costuma ver? É muito comum você ver embalagens que a gente fala, nossa, gente, esse daqui caprichou. Ele fez realmente fraudou completamente. Sabe aquele tipo de embalagem que coloca, a embalagem é sua, sabe, igual que está acontecendo com o álcool agora, que eles pegam a garrafa original do álcool e colocam metanol nela? Muitos pegam as embalagens, que são, às vezes, as mesmas, até muito parecidas, e colocam medicamento que é farinha. A gente fala farinha, mas coloca um monte de coisas lá que não tem o princípio ativo. Isso daqui a gente costuma falar que já é uma fraude total. Eles não colocam nada de princípio ativo. A gente tem outras irregularidades que a pessoa tira do princípio ativo, deixa alguma coisinha do princípio ativo, mas não tem o suficiente para que você faça seu tratamento e para que você tenha o resultado necessário. Isso daqui também, infelizmente, é comum. Irregularidades muito comuns são aquelas que o medicamento não tem registro. Às vezes, você vai ver, existem lotes que são roubados ou que são desviados. E esses lotes que são roubados ou desviados, tem o anúncio deles, tem no portal da Anvisa. O problema é que se eu não ficar em alerta, talvez eu nem perceba. Só que a embalagem vai estar adulterada, vai ter alguma alteração, a gente fala, olha, um desvio de qualidade você vai ver desde a embalagem
externa, não precisa ser a embalagem primária que está direto em contato com o medicamento. Até a secundária, você vai ver já que tem alguma coisa que está irregular. Então, eles falsificam sim. Infelizmente, o maior índice de falsificação é não colocar a substância necessária para fazer o efeito, ou colocar uma quantidade incorreta, ou então misturam com alguma coisa que acaba atrapalhando muito mais ainda a saúde da pessoa. Ou seja, não dá para brincar. Porque medicamento, quando a gente põe ele no mercado, quando existe o medicamento que já está autorizado pela Anvisa, está no mercado, esse medicamento tem que ter passado por muitos testes. Esses testes, e depois eles passam por outros de controle de qualidade. Se eu não tomar cuidado, certamente eu vou ter muito problema. Nós temos o problema desses daqui que desviam, por exemplo, medicamentos, ou que roubam, ou uma carga roubada. Primeiro, a carga roubada, ela vai ter um armazenamento totalmente inadequado, então muitos medicamentos, até seu efeito vai ser perdido, e muitas vezes o que você vê? Eles querem ganhar dinheiro. Eles tiram o verdadeiro e colocam algo que não custa praticamente nada para eles e vão vender como se fosse o verdadeiro. Que essas embalagens do verdadeiro, para eles, valem muito a pena, porque eles conseguem fazer um comércio paralelo muito grande com isso. E essa questão de manipular medicamento que é protegido por patente, isso tem acontecido muito, né? E é muito arriscado. Olha, a manipulação de medicamento protegido por patente só pode acontecer em determinadas situações que são consideradas exceções legais. Como assim? Por exemplo, eu tenho um medicamento que é patenteado, só que eu tenho um paciente que está precisando desse medicamento, mas com uma dose diferente da que está no mercado. O médico, ele pode prescrever esse medicamento, não com nome comercial, nunca, teria que ser pela DCB, que é a Denominação Comum Brasileira, e na dose que é específica para esse paciente, que tem que ser individualizada. Então, não pode haver produção manipulada em escala. Isso é totalmente ilegal. Só é legal, e ainda tem muitas instâncias que discutem isso, quando existe uma prescrição individualizada por uma dose que não é a dose que tem já pronta no mercado, para um problema específico que o médico quer que seja daquela forma. Às vezes ele quer que seja uma outra forma farmacêutica, às vezes a pessoa precisa que seja num comprimido, às vezes precisa que seja numa cápsula, ou precisa que seja líquido. Então, pode acontecer de excepcionalmente fazer esse tipo de manipulação de forma legalizada. Mas olha, gente, individual. Então, isso não pode ser, nossa, eu vou lá naquela farmácia, que aquela farmácia faz, está mais barato, é manipulado. Não, gente. Quando tem a proteção da patente, isso tem que ser muito respeitado. Que quem produz o medicamento, quem estuda o medicamento, ele leva muito tempo, gasta muito para conseguir chegar onde chegou, porque, na verdade, embora ele seja uma patente de 20 anos, é uma patente a partir do momento que ele deposita que vai fazer esse estudo. Às vezes o estudo pode levar 2, 3 anos, a maioria das vezes o estudo leva 10 anos, pode levar até 15 anos. Então, é o tempo que eles têm para conseguir recuperar o investimento que eles fizeram. Então, é um crime a gente fazer uso de medicamento patenteado de forma irregular. A Moni, você está falando, eu estou me lembrando aqui da questão dessas canetas injetáveis, né? Tem muito lugar que oferece a caneta manipulada, né? Isso já está errado, né? Claro que está errado. Primeiro, que a gente sabe, essas canetas, eles, além da tecnologia do medicamento, eu tenho a tecnologia também do dispositivo. Não tem nada que libere que dispositivo seja manipulado. O dispositivo que eu uso para colocar o medicamento, esse daqui, ele não tem essa autorização nem individualizada. Então, eu tenho algumas autorizações individualizadas para condições onde eu preciso de uma dose diferenciada ou de uma forma farmacêutica diferenciada, da que está patenteada para uma condição específica, sim. Mas, de repente, eu vou pegar essas canetas, pelo amor de Deus, gente,
O pessoal, assim, está exagerando mesmo. A gente sabe que tem muito problema com essas canetas contrabandeadas, que também a gente não sabe como é que elas foram produzidas, não sabemos como que elas chegaram até aqui. As pessoas estão achando que precisam emagrecer a qualquer preço. Toma cuidado, gente. Não vale a pena. A saúde é muito mais importante que qualquer coisa. Você corre o risco de estar utilizando um medicamento que pareceu para você que é mais acessível, porque está com um preço melhor, e de repente seu medicamento ou que foi falsificado, ou um medicamento que foi desviado de algum lugar e foi reintroduzido no mercado de forma ilegal, e aí já provavelmente deve ter perdido a eficácia de atividade desse medicamento, principalmente essas canetas. Essas canetas dependem de cuidado muito importante no armazenamento. Então, Amoni, de tudo isso que a senhora está falando, quais são os riscos de tomar um medicamento irregular, falsificado, roubado, enfim? Primeiro risco, quando eu tomo algum medicamento, eu estou esperando melhorar do que está me prejudicando, porque se eu estou tomando medicamento é porque alguma coisa não está indo bem comigo. O primeiro risco, você não vai melhorar. Esse já é um dos primeiros riscos. O segundo risco, e o que mais preocupa, você pode até piorar a sua situação. E dependendo do tipo de falsificação que teve, pode levar à toxicidade, gente. Não dá para a gente se arriscar com isso, porque as pessoas que não têm consciência, que vão fazer falsificação de medicamento, você acha que eles estão preocupados se estão colocando alguma contaminação no meio desses medicamentos? Se o medicamento está contaminado com algum produto que não é o princípio ativo, não vão estar nem aí. Então, às vezes, a gente corre risco de piorar a nossa situação. E o mais difícil são essas situações, por exemplo, os oncológicos. Gente, tem que ser muito desumano. Para que você faça um tratamento de câncer, você precisa ter um cuidado muito grande, existe uma sequência, existem várias etapas que precisam ser seguidas para que a pessoa consiga ter a melhora esperada. Se, de repente, você pensa que está fazendo um tratamento para o câncer e está tomando um medicamento que não tem nada a ver com o seu tratamento, o que vai acontecer? Você não vai só deixar de melhorar, você pode piorar, pode precipitar uma condição mais letal. Mesmo esses medicamentos biológicos, que a gente sabe que o pessoal tem utilizado muitos desses medicamentos biológicos como uma bela de uma fonte para ganhar dinheiro e falsificam. Ou então, esses anabolizantes, gente. Essas pessoas que querem ter um físico a troco de, sim, não quero ficar cansando muito, fazer as coisas, esperar muito tempo, o tempo correto, de eu começar a ter o corpo perfeito, muitas vezes a pessoa vai lá e faz uso de anabolizante, faz uso de um monte de coisas que não tem nem sequer orientação, não tem prescrição médica, podendo levar a prejuízos enormes. O próprio anabolizante, certinho, bonitinho, sem ser falsificado, se ele não tiver sido prescrito para a condição importante que você precisa, você fazer o uso por conta própria já está correndo um monte de riscos. Imagina se você estiver utilizando alguma coisa que tenha contaminação, ou que tenha alguma substância que pode acelerar uma toxicidade que a gente não consegue reverter. Então, os perigos são muito presentes, são variados, existem muitas situações que complicam demais. Primeiro, complica o reconhecimento, né? Até que você perceba que o seu problema de saúde está ruim assim, porque você tomou algum medicamento que estava falsificado, já vai levar um tempo. Imagina quando a gente está fazendo uso de medicamentos. O antibiótico, gente. Antibiótico é algo que preocupa muito. As bactérias estão fazendo a festa, porque a gente já tem resistência bacteriana a um monte de antibióticos. Já pelo uso inadequado, não pelo uso falsificado. Imagina quando você tem um antibiótico que, ao invés de ter aquele princípio ativo naquela dose, tem uma dose menor. A bactéria vai saber se defender e a gente não vai daqui a pouco ter um antibiótico que nos ajude a recuperar de algum ataque bacteriano. Então, a gente tem que ficar um pouquinho mais consciente. A gente tem que se cuidar um pouquinho mais. O problema é que essas coisas existem porque
É muito fácil jogar no mercado coisas falsificadas. Essas irregularidades, infelizmente, estão cada vez mais aperfeiçoadas em relação a enganar as pessoas. Gente, tem pessoas que têm o dom. Sabe aquela coisa do dom de colocar propagandas enganosas? Tanto é que uma das coisas que me preocupa muito são fake news, não é? Fake news já nos assusta porque tira, muitas vezes, importantes informações da frente da pessoa para colocar informações totalmente equivocadas, certo? E as pessoas não acreditam. Então, quem tem o dom de fazer uma fake news, também tem o dom de colocar uma propaganda enganosa. Às vezes a pessoa está achando que vai conseguir um milagre. Gente, toma muito cuidado. Não existe atalhos milagrosos para nada. Então a gente tem que prestar atenção. Preço está dentro do esperado? Comprei de algum lugar que eu tenho certeza que é regular? Gente, se você for para uma farmácia, para uma drogaria, qualquer estabelecimento de saúde, obrigatoriamente tem que estar exposto à autorização de funcionamento, o horário de funcionamento, o horário em que o farmacêutico está presente, para que você tenha garantia de que você está entrando num lugar seguro, onde tem alguém que vai ser responsabilizado se tiver alguma coisa errada no lugar, no estabelecimento. Então, para que se arriscar? Ah, mas a minha amiga comprou pela internet, veio bom, veio rápido e veio mais barato. Você está vendo quem mandou do outro lado? Você sabe como é que foi mandado? Esse que mandou pela internet, ele tem tudo regular? Tem lugar físico? Porque, gente, de novo, se não tiver um estabelecimento físico, não pode ser vendido em plataforma digital. Então, a gente tem que ter uma referência que a gente possa ir para lá. Se eu quiser ir conhecer, eu tenho onde conhecer. Se eu precisar falar com alguém, eu tenho com quem falar. E aí, no caso, se a pessoa recebeu um produto e viu que foi enganada, que o produto é falsificado, tem como denunciar? Certeza. Isso daqui, quando ela pega, denuncia. Tem como denunciar para a polícia, PROCON, Vigilância Sanitária e Conselho de Farmácia. Porque aí cada um que vai olhar vai ver está na alçada de quem. Dependendo de quem está na alçada de quem estiver, vai atrás. Se chega para o conselho e não é nosso, a gente não tem como mexer, mas a gente sabe para onde é que vai enviar, a gente vai encaminhar. Se é caso de polícia, polícia. Se é caso de vigilância sanitária, vigilância sanitária. Então, às vezes, as pessoas se omitem ou às vezes ficam desanimadas, ou então elas não querem ser taxadas como, olha, foi enganado. Gente, relaxe, nos tempos de hoje, quem não foi enganado alguma vez na vida? O problema é que a gente tem que aprender com o erro. Então, se teve isso, recebeu, percebeu que tem alguma coisa errada, vai atrás, não fica quieto, não. Porque se a gente fizesse a corrente, começar a colocar naqueles reclame aqui, se você comprou digitalmente, tenta divulgar, disseminar essa informação que a gente consegue brecar que outras pessoas acabem sendo enganadas também. E o que dá medo, né? Prejudicadas, que isso daqui não é um sapato, não é uma blusa, é um remédio. Remédio vai ter que trabalhar num organismo que tem uma série de caminhos que às vezes são caminhos sem volta. Então, às vezes, a gente, na omissão, podemos estar prejudicando outras pessoas também. Além de sermos prejudicados financeiramente, a gente corre o risco também de prejudicar outras pessoas. E lembrar, se você comprou achando que você está comprando num lugar legítimo, numa indústria, numa distribuidora, achou que tem alguma coisa errada, liga. Liga para a distribuidora, liga para a indústria, pergunta para o saque deles. Aí você vai falar os dados, o lote que está, ou então você vai dar para eles subsídios para que eles tentem entender ou que saibam se é verdadeiro ou não. Quantas vezes a gente não compra alguma coisa achando que comprou no lugar verdadeiro, chega meio diferente? Se você liga para a indústria ou para a distribuidora, eles vão te falar, não, esse é nosso, a gente vai ver o que aconteceu. Ou esse não é nosso, está falsificado e a própria indústria também já adota as suas medidas.
Amoni Murad, muito obrigada, muito boas essas informações e super importantes, né? As pessoas têm que ficar muito atentas a isso. Certeza, eu espero muito que as pessoas ouçam e comecem a passar essas informações para os amigos, para os familiares. E presta atenção, gente, muitas vezes o barato pode sair caro. A gente não precisa ir comprar na loja mais cara. A gente não precisa ir no estabelecimento mais caro, a gente precisa ir no estabelecimento mais regular, estabelecimento legalizado. Quando você compra de lugares legalizados, as pessoas poderão ser responsabilizadas. A nossa saúde vale mais que qualquer coisa. E se a gente não valorizar a saúde, pronto, acabou, não precisamos nos preocupar com mais nada. Evitem comprar qualquer coisa que gere qualquer dúvida. Olha só, pessoal, a falsificação de medicamentos é realmente um problema real e global, como a doutora Amoni falou aqui, o que a gente viu lá na novela, e tem visto, né, na novela Três Graças, pode parecer exagero, mas não está tão distante assim da realidade. No Brasil, falsificadores e criminosos se aproveitam de 3 fatores: demanda alta, preço alto e logística complicada. E, infelizmente, a internet virou terreno fértil para esses golpes, então presta atenção quando você vai comprar, principalmente pela internet. Mas informação é sempre saúde, né? Eu falo isso. Informação é saúde, saber identificar sinais de alerta, checar registro, observar a embalagem, exigir nota fiscal, tudo isso que a doutora Amoni falou aqui é uma forma poderosa de se proteger. Medicamento é coisa séria, é saúde, é segurança, é vida. Então compartilhe também esse podcast e espalhe informação verdadeira por aí. Esse podcast teve a produção de Paula Neiva, gravação de Adriana Soderi, edição de Guilherme Amatucci e direção da Karina Dorigo. Eu sou Michele Loreto e esse foi mais um episódio do podcast do Bem-Estar. Muito obrigada pela sua companhia, um cheiro e até a próxima.